saúde, você aqui agora no Papo em Dia, hora de falar de prevenção, bem-estar e qualidade de vida. E hoje com uma neurocirurgiã e com um ortopedista. Tudo bem, doutores? Tudo bom, Duda. Doutora Catarina Couras, neurocirurgiã funcional e dor, e doutor Juliano Fratesi, ortopedista especialista em coluna. Estão aqui todos os meses falando de dor, de coluna, dois grandes especialistas. Hoje nós vamos falar de artroplastia da coluna. O que é artroplastia ou a prótese de disco, como também é conhecido? Então, Duda, imagina você ter um amortecedor que ele danificou e você vai trocar esse amortecedor. Então, a artroplastia é nada mais nada menos que a substituição de um disco danificado na coluna vertebral por uma prótese. E essa artroplastia, ela tem por objetivo manter a anatomia da coluna. Então, é o que se pode dizer mais revolucionário no tratamento hoje da coluna vertebral. Agora, quais as indicações, por exemplo, a artroplastia na coluna, tanto cervical como lombar? Certo. É quando a gente tem um problema no amortecedor, né? Que não melhorou com fisioterapia, só com reabilitação, e você precisa fazer uma intervenção cirúrgica. Em vez de a gente colocar uma prótese fixa, quando a dobradiça da coluna está bonitinha ainda e só o disco está danificado, a gente pode colocar uma prótese móvel, que vai manter o movimento daquele segmento e vai proteger a parte de cima e a parte de baixo da coluna. Então, em vez de ser uma prótese fixa, é uma prótese que ela mexe. Então ela faz o movimento de articulação? Faz o movimento de articulação imitando o movimento natural do disco. Nossa! É muito legal. Olha que interessante isso. Agora, quais as vantagens técnicas, por exemplo, das artroplastias? Porque, por exemplo, tem a questão funcional, né? Ela tem essa mobilidade, ótimo. Mas em questão técnica, quais são as vantagens dela? O resultado o clínico é muito bom. A pessoa melhora muito da dor e assim é o retorno precoce das atividades. Porque a artroplastia, ela não depende de consolidação óssea. Você coloca o implante e ele está pronto. É diferente de você colocar um cage com enxerto, que você precisa que o cage se integre ao osso para a gente começar a liberar mais atividades de mais impacto. A prótese não, a prótese vem pronta. A gente encaixa a prótese, a recuperação é muito mais rápida para voltar às atividades de trabalho, às atividades até esportivas. Agora, por exemplo, as artroplastias possuem resultados melhores, no caso de cirurgias descompensivas, que fala, né? Descompressivas. Descompressivas. E artrodeses, por exemplo, ela traz resultados melhores? Sim, justamente por conta disso, dela realizar todo esse padrão anatômico, de manutenção da funcionalidade, dela querer imitar a anatomia normal do disco, os resultados são bem melhores. O retorno precoce às atividades, a qualidade de vida desses pacientes. Então, pacientes, eles relatam que a vida antes e após a artroplastia. Tem vida normal, assim? Segue com a vida normal? Segue com a vida normal, Duda. E se a pessoa for esportista, por exemplo? Então, tem atleta, assim, pode-se voltar à atividade esportiva. No comecinho a gente restringe a atividade de impacto, a gente vai para uma atividade de menos impacto, por exemplo, uma hidroginástica, uma natação. Depois, com a evolução... É uma adaptação do corpo. Isso, é uma adaptação. E daí, com o próprio caminhar dessa adaptação, a gente já começa a soltar para atividades de mais impacto, até atividades esportivas. Existe até, assim, consensos, né, internacionais que eles falam o seguinte: uma pessoa que, por exemplo, operou a coluna cervical e colocou uma prótese dessas, e é um atleta de alto rendimento, por exemplo. No primeiro mês, ele pode voltar às atividades, mas sem impacto. Depois de mais ou menos uns 4, 5 meses, ele pode voltar às atividades com impacto. Já na coluna lombar, por exemplo, o retorno às atividades é assim: o paciente operou, não está sentindo mais dor, ele já pode voltar às atividades sem impacto. E a atividade com impacto, sem restrição, após 6 meses. Então, imagina você o quanto que isso pode ser revolucionário. Então, uma pessoa que tem lá sua atividade física, eu, por exemplo, sou ciclista, né, Duda? Eu vejo mesmo as fotos do pedal. Então, e tem pessoas que, por exemplo, fazem corrida. Maratonista, pessoa que corre 100 metros e vai parar suas atividades. Então, essa prótese possibilita que ele continue fazendo aquilo que ele gosta. Aproveitando que você falou que você é ciclista, quantos quilômetros você pedala? Aí varia, né, Duda? Mas assim, o máximo? 130 quilômetros. Jesus! Aí bate aquela inveja de falar, eu não ando um quarteirão. Sério? 130 quilômetros andando de bike? Isso. Convido vocês aí também a fazer atividade qualidade física. De vida, né? Agora, por exemplo, com tanta tecnologia, com tantos benefícios, que tipo de paciente não pode fazer esse tipo de artroplastia? A artroplastia,
a anatomia tem que estar preservada, principalmente das facetas. A faceta nada mais é que o encaixe da coluna. O encaixe ele tem que estar bom. Porque se o encaixe não estiver bom, aí a indicação de uma prótese fixa, ou chamado cage. A prótese móvel, a gente tem que ter uma dobradiça da coluna preservada para dar um bom resultado. Então, em alguns pacientes você vai escolher a prótese fixa Sim. e alguns pacientes que são perfeitos para a prótese móvel. Mas para quem pode fazer a prótese móvel, ela é melhor que a prótese fixa. Mas não quer dizer que a prótese fixa seja ruim. Porque o resultado clínico da prótese fixa é bom. Então, mas eu quero saber uma coisa, porque a fixa e a móvel tem uma diferença. Sim. Mas no resultado, a mobilidade do paciente, a fixa dá mesmo resultado? Dá. O resultado clínico é igual. É igual. Qual que é a teoria da coisa? A teoria da coisa, se você tem um movimento perfeito, Sim. você vai proteger o nível de cima. Tem Porque foto ali mostrando, aquela foto é o quê, doutor? ela é uma prótese de cervical. Essa é uma prótese móvel. Cervical. Então, qual que é a teoria? A prótese mexe e protege o nível de cima e o nível de baixo. Entendi. Porque quando a gente coloca uma prótese fixa, a teoria diz que a gente vai sobrecarregar o disco de cima e o disco de baixo. Então você pode ter uma hérnia em cima ou embaixo. Mas a teoria não quer dizer que você tem uma prótese fixa e vai ter, mas você tem uma chance maior de degenerar o disco de cima e o disco de baixo, chamado nível adjacente. Agora, a gente está falando de um local delicado, a gente está falando de coluna, né? Que muitas pessoas têm medo de mexer na coluna, porque tem medo de ficar sem andar, por uma série de fatores. Agora, são altos os riscos, por exemplo, cirúrgicos, nesse caso desse tipo de cirurgia? Tem complicações? Pode haver? Como que é nesse quesito? Então, Duda, todo procedimento cirúrgico, ele tem complicações. Né? Mas com o avanço da tecnologia, a gente consegue minimizar muito essas complicações com o desenvolvimento das técnicas. Então, hoje, para você operar esse tipo de procedimento, você tem mais de uma forma de ser operado, que a gente chama de via. Pode ir pela frente do pescoço, pode ir por trás. Então, todo esse avanço de tecnologia faz com que os riscos sejam minimizados. Então, se você chegar para um paciente assim, que diz, nossa, eu operei minha coluna há 20 anos atrás, a realidade é totalmente diferente de hoje. Sim, com certeza. E a gente utiliza hoje, nos procedimentos cirúrgicos, o que nós chamamos de monitorização intraoperatória. Então, os nervos da coluna, eles estão monitorados. Então, a gente sabe se tem lesão, se não tem lesão, entendeu? No intraoperatório. Então, a segurança do procedimento é muito alta. É engraçado que vocês já trouxeram tantas coisas que quem está nos assistindo, eu acredito que não tem acesso a tantas informações. Vocês já trouxeram chip, vocês trouxeram tantas novidades relacionadas à neurocirurgia, à ortopedia. As pessoas têm acesso a isso? É uma dúvida que eu tenho. As pessoas, quando chegam no consultório, elas estão informadas? Porque eu acho que tanta novidade, avança tanto, que eu falo, gente, olha quanta coisa nova vocês estão trazendo. A gente sente os pacientes mais informados, sim, de uma maneira Sempre, geral. né? Sim. Mas daí a gente vai dar a finesse, né? A gente vai trazer os dados técnicos daquela informação que a pessoa ganhou. A pessoa pesquisou na ali, mídia, né? E é importante essa divulgação. Hoje não tem mais aquela aura do médico que sabe tudo e o paciente não sabe nada. Não, o paciente está informado. Hoje a gente quer que a informação seja divulgada para todo mundo. E assim, a gente se dispõe a vir aqui também para desmistificar certas coisas. As pessoas têm medo de ficar paralítica. Então, doutor... Isso é zero. É zero. É zero. Eu acho Hoje que ninguém vai entrar bem e sair paralítico numa cirurgia hoje. Porque a gente tem a monitorização, a gente tem tudo. Então, assim, isso é praticamente zero. Então, assim, a gente vem aqui também para desmistificar. E, assim, pacientes estão aterrorizados em casa, às vezes, achando que tem um problema até simples de resolver, mas está achando que vai ficar paraplégico. Exatamente. A então, pessoa tem um problema simples que pode se agravar porque ela deixou decorrer muito tempo. Isso, esse é o nosso papel aqui. A gente quer trazer esse tipo de informação. Olha, mas você deu informação importante, porque eu vou te confessar, eu tenho medo de mexer em coluna. Não só Meu pai operou 2, 3 vezes. Dá um medo. Sim, então... É que nem cirurgia neuro também, né? É outro medo que dá. As pessoas têm medo, né? Eu preciso, por exemplo, fazer uma cirurgia para os olhos, para a vista. Eu tenho medo de mexer meu olho. Então, assim, e olha que eu falo de saúde, sei da segurança, vou fazer a cirurgia, mas eu falo assim, bate aquela insegurança porque nós somos pacientes, né? Nós somos leigos. Nós mesmos, como médicos especialistas, quando nós somos o paciente, a gente também tem questionamentos. E isso é importante. E o que tira vocês mais ainda, vocês são médicos. E o que tira esse medo da gente é a informação. Quanto mais informação você tem sobre o seu procedimento, esse sentimento de medo ele é muito diminuído. Aí você faz a sua cirurgia com segurança e com confiança. Isso que é legal, isso que também traz um bom resultado. Agora, tem uma pergunta que fizeram. Alguém que foi o médico, algum telespectador que foi ao médico, e ele fez uma pergunta que eu achei técnica, aí para vocês responderem. A abordagem da coluna por via anterior é realmente superior à via posterior? O que ele quis dizer?
É assim, cirurgias pela barriga, que são quando a gente coloca as próteses de disco móveis. Opera pela barriga, a coluna? Isso, a gente faz um cortezinho pequenininho, em torno de 10 centímetros, mais ou menos, embaixo do umbigo. Então, quando a gente fala via anterior... umbigo. Isso, é embaixo do umbigo. Não é que vai abrir o abdômen inteiro do paciente igual uma cirurgia, sabe? Uma cirurgia maior. Não, Sim. as incisões são pequenas. Mas daí a diferença é que aqui a gente tem uma camadinha de músculo bem menor do que as costas, por exemplo. Sim. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia pelas costas, a gente tem que atravessar um músculo muito mais potente, muito maior. Eu achava que era o contrário, que a barriga que tinha que atravessar, né, os órgãos, tudo. Aí que tá, porque assim, a barriga tem espaço. Então, quando a gente tem esse acesso, os órgãos se mexem ali, você não precisa tirar órgãos para chegar na coluna. Nossa. É um simples afastamento e você chega lá. Então, assim, eu sei que parece um absurdo para quem está em casa. Eu tinha uma visão contrária. É que a gente também vive isso todo dia. Então, assim, é muito mais simples do que a gente imagina, né? Já a coluna cervical também tem a via anterior e posterior, só complementando. Faz pelo pescoço, pela frente. Nossa. E essa cirurgia que o doutor Juliano está falando, da coluna vertebral feita pela frente, a gente sempre tem o auxílio de um cirurgião que nos acompanha durante o procedimento. Então, é super seguro, entendeu? No passado, esse procedimento, ele era perigoso, hoje, as técnicas se desenvolveram. Os cirurgiões vasculares, eles nos auxiliam nesse procedimento. Ah, isso que eu ia falar. Vocês têm um trabalho em conjunto com o vascular, né? Exatamente. No caso da cervical, não. No caso da cervical, a técnica já está bem estabelecida. Os cirurgiões ortopédicos e os neurocirurgiões, eles já têm isso bem desenvolvido. Então, assim, é o que eu te falo, a cirurgia é muito segura. Hoje não tem o que se pensar em não operar quando você tem indicação para fazer. Agora, uma coisa que a gente ouve falar muito, isso em vários procedimentos, vamos falar assim da área estética ou na área de neurocirurgia, ortopedia, em vários procedimentos. A gente sabe que existem tipos e tipos de materiais. Sim. Né? Então, assim, a qualidade do material, legal, ela interfere no resultado? A gente tem muitas opções de qualidades no mercado, né? Porque também, às vezes, por exemplo, não, Duda, olha, o material usado é esse, que é o que não vai dar problema nenhum e nesse tipo de cirurgia é só esse. Não, Duda, olha, pode acontecer de ter diversos tipos de material e aí interfere no resultado. O que seria nesse caso? Hoje a gente tem acesso ao que tem de melhor. Eu faço muitos cursos no exterior e eu vejo o que eles têm lá, a gente tem aqui. Sim. Nos Estados Unidos, na Europa. O Brasil está muito evoluído, né? Tá, realmente na área de saúde está assim. Então, assim, hoje a gente tem o material que eles têm lá hoje. Então, assim, não é que sai um modelo lá novo e vem o velho pra gente, não. Hoje a gente está up to date. Sai lá, tem aqui. E, assim, a gente tem acesso a bons materiais, até nos nossos convênios mesmo, nas grandes operadoras, a gente tem acesso a material importado, a material bom. Então, assim, a gente não tem problema com material hoje, não. E as próteses, Dudas, elas são muito parecidas com a anatomia do disco, que é isso que a gente deve enfatizar. Eu não sei se todo telespectador sabe o que é o disco, que está todo mundo falando aqui. Explica disco, pra gente disco. O que então, é o assim, disco. Então, tem a vértebra, né? A gente tem a coluna vertebral, tem as estruturas que nós chamamos de vértebras. Põe uma coluna aí que tem uma fotozinha de uma coluna, só para quem está em casa entender melhor. O que é a foto da coluna que a gente passou aí durante o programa? Porque o disco, ele, na verdade, são aquelas estruturas... Exatamente. O disco, para simplificar, para você entender, é o amortecedor. O material do disco, ele é diferente, né? É um material que ele é mais cartilaginoso, então ele é mais molinho. Entre os ossos. Entre os ossos. Você pode ver tá. ali na imagem, né, que tem aquela partezinha branca, né, que dá para ver, que são os ossos. E onde está aquela prótese, estaria um disco normal. Tá. Isso. E aí foi substituído por uma prótese. Então é um conceito bem simples, é substituir o que está danificado. Sim. A indicação disso, na verdade, é para doenças discais, doenças do disco, né, vertebral. Então, o amortecedor ficou ruim, vamos trocar. E só para encerrar, que eu quero saber, porque a gente falou em coluna, falou dos medos, dói o pós-operatório? É muito doloroso? Como que é? Olha, eu brinco com meus pacientes, é muito menos do que eles imaginam. Sério? Eles voltam no consultório e falam, nossa, doutor, achei que ia ser muito pior, tô feliz da vida. Depois de quantos dias pode andar? No mesmo dia. No mesmo dia? Prótese, e tanto as fixas quanto as móveis, no mesmo dia. Porque, assim, a mobilização precoce é muito, muito, muito importante no resultado. Isso é bom. O ideal é que ele volte precocemente às suas atividades. Esse conceito de que operou, fica repouso, não tem mais. Não tem mais. Tá não tem mais espaço. É voltar às atividades para poder a recuperação ser mais rápida. Então, o conceito de dor é esse, né? É você voltar às suas atividades. Tá Como certo. eu te falei, questão também da atividade física, né? Lógico. Então, você vê, uma pessoa que operou uma cervical, com um mês já volta às atividades, né?
Não, eu acredito que tudo isso faz parte, obviamente, dos estudos de vocês, do avanço da medicina, do avanço da tecnologia que proporciona essa segurança, essa comodidade, esse conforto e esse retorno à vida normal para os nossos queridos pacientes. Doutores, obrigada pela participação de vocês. E vocês, se quiserem conversar com a doutora Catarina e com o doutor Juliano, entre no nosso portal programasaudevocê.com.br, tire suas dúvidas, faça suas perguntas, clica lá na foto, vocês vão conseguir contato direto com eles. Nada melhor do que tirar as dúvidas com o especialista. Afinal de contas, a consciência sobre o assunto é sempre mais importante. E agora a gente continua, que tem mais informações aqui no Papo em Dia para você.